nação, beleza? Começando mais um Timão TV. Antes de mais nada, salve, salve pra toda a rapaziada, beleza? Nação, ontem não deu, mas eu acho que foi apenas um errinho básico que acabou decidindo a partida. E possivelmente, com certeza, na próxima partida vamos estar metendo chumbada aí e vai ser em casa, né? Vai estar a nação em peso, beleza? Siga meus bons, porque a notícia tá daquele jeito e não se esqueça daquela bica, daquela voadora na curtida que é muito importante também. E se inscreve aí, pô, é rapidinho. Hoje a edição está mais ou menos, mas espero que vocês gostem aí, beleza? Bora lá! O Corinthians voltou aos treinos da manhã desta quinta-feira, depois de perder por 1-0 no jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores da América contra o Guarani em Asunción. Os jogadores reservas e que não atuaram por mais de 45 minutos no embate da noite de quarta foram ao gramado do CT Joaquim Grava. Observados de perto pelo técnico Thiago Nunes, os atletas realizaram um treinamento em campo reduzido com 3 times de 4 jogadores de linha, sempre acompanhados por um coringa. O destaque ficou pela boa atuação dos goleiros Felipe e Guilherme, terceira e quarta opções atuais do elenco. Arauz, que retornou da seleção chilena no começo da semana, atuou como coringa na primeira parte e depois se juntou ao time de azul, ao mesmo de Wagner Love. O chileno, que tem seus primeiros contatos com Thiago Nunes, vive a expectativa de ser inscrito na lista A do Paulista nos próximos dias. Como os titulares não apareceram em campo, ainda não há definição sobre quem ficará a posição no final de semana. Caso resolva poupar o time visando voltar para a pré-Libertadores na quarta-feira, Thiago Nunes poderia mandar a campo Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil, Lucas Piton, Gabriel, Richard, Madison, Matheus Vital, Wagner Love e Gustavo. Os jogadores que chegaram no Paraguai na madrugada e dormiram no próprio CT voltam às suas casas nessa tarde e se preparam para um dia de treinamento em tempo integral nesta sexta-feira. Haverá atividade na parte da manhã para o mesmo grupo que foi a campo na quinta. E à tarde, os titulares voltam a trabalhar com a bola. No gramado mais próximo ao laboratório R9, o zagueiro Léo Santos e Danilo Avelar realizaram um treinamento específico de recondicionamento físico. Os dois estão em fase de transição e vivem a expectativa de retornar aos treinos com os companheiros na semana que vem. Um dos nomes de destaque da base do Corinthians, o atacante Cauê, atualmente no Sub-20, foi apontado como uma das joias do futebol brasileiro que ainda atuam no país. A lista foi divulgada pelo jornal espanhol Marca nesta quinta-feira e ainda conta com outros 9 jogadores que ainda estão atuando no Brasil. De forma curta, o texto comenta a chegada de Cauê no Corinthians em abril de 2018, depois de marcar 24 gols em 26 partidas pelo Novo Horizontino no Campeonato Paulista Sub-17. Na época, o atacante tinha apenas 15 anos de idade. Os espanhóis também valorizaram a altura do atacante de 1,86 e disseram que Cauê é comparado ao Aubameyang. O jornal ainda destacou a técnica, a força e a precisão do jogador nas finalizações. Vale ressaltar que Cauê, aos 17 anos, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020 e tem contrato com o Corinthians até março de 2022. Pelo time Sub-20, o atacante tem sido reserva e ainda não marcou. Pelo Sub-17, foi destaque e balançou as redes 20 vezes no ano passado. Nação, vamos falar sobre o Rony e a negociação que parece que teve um ponto final. Segundo foi apurado, Mário Celso Petralha, presidente do Conselho Deliberativo e principal responsável pelas decisões no clube, ainda está com a saúde muito debilitada e por conta disso decidiu dar a carta branca aos dirigentes do Atlético. A partir daí, o clube paranaense procurou Hércules Júnior, empresário de Rony, para conversar. A reunião aconteceu na última terça-feira. Houve pedido de desculpas por parte dos atleticanos pela maneira como a negociação toda tinha vindo sendo conduzida e também um pedido para que as conversas fossem reiniciadas a partir de um ponto zero.
Outro fato importante é que Paulo André, diretor do futebol do Atlético, não participou da reunião, está fora dessa nova etapa e de fato foi afastado do caso, além da irritação dos representantes do atleta pela postura que Paulo André tem adotado nos bastidores desde o início das tratativas, há uma insatisfação interna no clube pelo ocorrido. Sem Petralha e Paulo André e uma clara manifestação de arrependimento, o Atlético conseguiu contornar a saída do atacante, algo que já parecia inevitável. Rony deixou de treinar com os aspirantes e se juntou ao elenco profissional e está à disposição de Dorival Júnior. Além disso, na próxima sexta-feira o jogador de 24 anos vai assinar por até 2023 com o Atlético novamente, pelo que tudo parece. Então, nação, fica assim. Para recusar a proposta do Corinthians e do Palmeiras, o clube paranaense reconheceu que Rony tem direito dos 50% do que for recolhido. E para que não haja qualquer dúvida quanto a isso, um novo documento foi redigido com adendos detalhados. No caso de uma venda acontecer no futuro, durante o vínculo entre as partes, essa discussão não existirá mais. Rony ficará com a metade, independente do valor. O salário de Rony será o mesmo que o Palmeiras ou o Corinthians tinha ofertado. O pagamento das luvas vai superar a quantia de $1 milhão. Então é isso, nação. Deixe nos comentários aí se você acha que talvez seria bom o Rony vir, ou talvez o Corinthians se livrou de uma bomba porque a negociação seria milionária, até porque tinha algumas multas para pagar, beleza? Deixe nos comentários aí, hein? O diretor Duílio Monteiro Alves falou com a imprensa após a derrota sofrida diante do Guarani por 1-0 na primeira partida da pré-Libertadores. Após comentar sobre a chegada do atacante Ione Gonçalves, o diretor falou sobre a possibilidade de contratar mais reforços na temporada. De acordo com Duílio, o Corinthians está satisfeito com o elenco e só vai se mexer no mercado se aparecer uma boa oportunidade. Então, nação, fique aí com a coletiva inteira dele falando aí, beleza? E deixe nos comentários aí o que você achou. Até a próxima, aquele forte abraço. Gonçalves, atacante colombiano, que está vindo agora para o Corinthians. Em que condições foi feita essa transferência? Boa noite, Duílio. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, ele chegou já no Brasil, fez os exames médicos hoje, foi aprovado. Amanhã a gente deve tratar de detalhes do contrato dele. E entre Corinthians e Benfica já está tudo praticamente acertado. O Corinthians está comprando ou é um empréstimo no caso do Ione Gonçalves? Não, é um empréstimo com uma obrigação de compra. Não existe nenhuma relação com o negócio do grande contratação do Corinthians para a temporada. O meia Luan ainda não engrenou em jogos oficiais pelo clube. Depois da excelente Florida Cup, o camisa 7 tem tido atuações discretas no Paulistão e já começa a receber algumas críticas por participar pouco do jogo. Questionado sobre isso em coletiva, concedida nesta terça-feira, o meia se explicou. Mas antes de falar sobre o que o Luan falou, eu já vou deixar o meu ponto de vista, nação. Eu acho que não é a hora certa para criticar, até porque o Luan é um jogador diferenciado e eu sei que ele tem muito a dar alegria a nós da nação, beleza? Ele ainda vai recuperar, eu sei que vai, e vai jogar muita bola ainda. Mas vamos lá, ele disse: por estar muito próximo das duas linhas de marcação do adversário, nem sempre pego na bola. Sobre isso, não tem problema algum. Pude fazer gols, dar assistência, o que falaram lá fora não tem problema nenhum, é minha forma de jogar, pontuou ao lado de Camacho. E ele reforçou: quero só explicar isso, por estar no meio da marcação, nem sempre pego na bola. O importante é contribuir com o time, completou o jogador que marcou na estreia contra o Botafogo em cobrança de pênalti. Apesar dos momentos apagados nesses primeiros jogos, foi possível notar uma diferença grande nos jogos dentro e fora de casa. Segundo o jogador, no entanto, essas alterações não têm nada a ver com a mudança prática de função, mas sim de condições do gramado e proposta dos adversários. Então, nação, só para confirmar mesmo, Ione Gonçalves está contratado pelo Corinthians. Na quarta-feira já estará no Brasil. Emprestado pelo Benfica até dezembro, o atacante chega e já tem compromissos na agenda. Em seu primeiro dia no Brasil, passará por exames clínicos no CT Joaquim Grava
e na sequência será levado a uma clínica para submetido a exames cardiológicos. Sendo aprovado, Ione vai esperar o retorno da diretoria do futebol do Timão ao Brasil para assinar contrato válido por uma temporada. Os dirigentes viajaram com o elenco para o Paraguai, onde o Corinthians enfrenta o Guarani na estreia da Taça Libertadores. E o pai dele disse, sim, é verdade, Ione vai jogar no Corinthians. Ele está muito contente em uma equipe grande e boa. Ele gosta muito do Brasil e está feliz. Bom, galera, é isso. Vai ser 14 milhões como foi informado e espero aí que ele dê muito certo com o Manto aí e ele dá aquele up mais ainda aí no Timão que esse ano promete. Confirmação do Ione, do Willian, vocês planejam trazer mais alguém ou só se aparecerem, oportunidade de mercado, aquele bom discurso, mas essa é a ideia, fechou o elenco com o Ione Gonçalves ou vocês ainda vão em busca de outro jogador de beirada? Não, hoje a necessidade já é menor, né, com a chegada dele. Ele foi uma oportunidade, né, dentro de um jogador pedido pelo Thiago na sua chegada. Então, e a forma como ficou, a gente tentou um empréstimo até o fim, mas agora é um empréstimo com obrigação. E não, lógico que a gente nunca descarta chegadas, como você colocou, de oportunidades. Isso às vezes acontece no futebol, mas hoje a gente está vamos dizer assim, satisfeito com o time que a gente tem, com o elenco que a gente tem. Queria que você falasse do jogo de hoje, né? Uma derrota, é claro que tem o jogo de volta ainda, e o quanto que é perigosa essa fase de pré-Libertadores, né? Uma eventual desclassificação, quanto que isso afetaria o planejamento do Corinthians para essa temporada? Isso a gente nem pensa, né? Não passa na cabeça, a gente tem que reverter em casa, tem condições para isso, né? Eu acho que não fizemos um jogo excelente, mas também tivemos oportunidade de fazer o gol, de empatar o jogo até virar. E erramos muito, né, na parte do ataque hoje, muitos passes, então, só que eu acredito muito, tenho não certeza, lógico, no futebol a gente não pode falar, mas que a gente tem todas as condições, tem que trabalhar bastante agora, pensar no jogo de domingo e na quarta-feira fazer um grande jogo, que a gente tem todas as condições de reverter. E aí, nação, beleza? Terminando mais um Timão TV. Antes de mais nada, salve, salve aí, rapaziada. Muito obrigado aí a quem acompanhou até aqui. E não se esqueça, deixa aquela bica, aquela voadora aí, beleza? E só vamos que vamos.